Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e na paz. Graças a Deus. Meus amigos, agora são exatamente 20 horas com 39 minutos. Hoje é dia 22/7. Estou em Salvador, Bahia, Brasil. Pozinho cósmico, gravitante aí nessa galáxia, graças a Deus. Hoje, o assunto, como sempre, é sério, mas hoje é um assunto bem profundo, porque é um assunto que envolve, creio eu, a todos nós, independente do nível de consciência, da religião ou da religiosidade, da espiritualidade, da espiritualização, das crenças e da fé. Nós vamos falar hoje de prosperidade ou miséria. Como a gente pode atrair a prosperidade em nossa vida? E como a gente pode, de alguma forma, até muitas das vezes despercebida, como hábitos e atitudes negativas, atrair a própria miséria? É muito interessante, porque eu posso falar dentro do meu ponto de vista e dentro do meu olhar, do que eu interpreto como próspero e do que eu interpreto como miséria. Talvez algumas pessoas interpretam como próspero pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens, pessoas que têm um cargo de uma certa relevância e de um certo poder sobre outras pessoas. Talvez outras já acham que miséria é faltar o básico, o pão, o leite, o arroz, o feijão, o alimento e até a própria saúde e como recorrer para ter essa mesma saúde. Então a gente entende que existem vários níveis e subníveis de consciência. Eu não estou aqui como dono da razão, não venho aqui ofender a conscientização de cada um. Porém, humildemente, como ser humano, né, sou pai, sou avô, como ser humano comum, e também como psicoterapeuta, nesses 26 anos que já trabalho com isso, eu observo que a prosperidade é um padrão de refinamento, de qualidade de espírito. Assim como a miséria é um comportamento tóxico, pegajoso, gosmento, negativo, de costumes e de maus hábitos. Principalmente com as coisas referente à troca, à compra, a ganho, a recebimento, a negação ou até mesmo o envolvimento de algo que envolva proporção de alguma coisa, que não precisa ser propriamente alimento, pode ser uma veste, pode ser até mesmo dentro da própria casa. Uma casa gigantesca, cada um tem o seu quarto, mas um ente querido acha que é dono de todos os cômodos. Isso é miséria. Isso não é propriamente egoísmo. Tem uma mesa farta, todo mundo come à vontade, mas um quer se despontar pela gula, não propriamente, mas requerendo muito mais do que os outros em si. Isso é miséria. Isso é uma miséria, muitas das vezes, por maus hábitos, maus costumes e manias negativas. Mas a live hoje envolve quais são as posturas de prosperidade. Edson, dentro da psicanálise, dentro das terapias que você trabalha, ou dentro da universalidade das terapias, o que seria próspero? É uma tecla que eu bato desde quando eu abri um canal no YouTube, acho que uns 7, 8 anos atrás. É próspero agradecer. É miserável viver reclamando. Entendam, reclamar não. Viver reclamando é miserável. É próspero se superar. Mas é miserável ter sempre que se proteger ou que se defender, porque a gente tem, de alguma forma, quase que obrigatória, por status, disputar com o outro. Mesmo que a gente tenha dinheiro e tenha status para se manter. Mas quem disse que a gente tem paz? Não tendo paz, é miséria. Por isso que a gente encontra muita gente com muito dinheiro, com muita riqueza física, mas com muita miséria espiritual. Então, no momento que a gente entende que autossuperação é prosperidade, resiliência é prosperidade, determinação é prosperidade, amor próprio é prosperidade, sensibilidade humana, sem esse sentimentalismo exacerbado de querer resolver a vida do outro sem se resolver. É uma coisa que eu sempre falo. Muitas das vezes a gente quer resolver a vida de todos e esquece do mais essencial na gente, que é a nossa própria alegria
independente que os outros possam também nos fazer felizes. Isso não é soberbo, isso não é ser egoísta, isso é ser próspero, porque a gente tem de sobra o que realmente a gente pode dar a si. O que é ser miserável, Edson de espírito? Não propriamente a procrastinação, mas a preguiça é uma miséria. A inveja é uma miséria. A cobiça é uma miséria. A ganância exacerbada é uma miséria. O tirar vantagem dos outros pelas conveniências ou pelas dissimulações é uma miséria. Mas o porquê que eu estou fazendo essa live? Hoje uma pessoa muito querida por mim veio e me fez uma pergunta sobre o que seria prosperidade e miséria. O que é prosperidade? Eu ter toda a riqueza que eu puder ter e eu poder compartilhar com quem eu amo. E eu, por livre e espontânea vontade, poder fazer uma caridade, não porque eu sou obrigado por uma religião, por uma espiritualidade, mas pelo meu senso espiritual de generosidade humana, eu dou de doar o que eu posso dar. Isso é ser próspero. Então, são coisas tão aparentemente sutis, mas quando a gente acha que prosperidade é ter sem se manter, que prosperidade é pertencer sem ser, a gente vira um miserável, atrás muitas das vezes de bens aonde tira a nossa integridade, de quantidade aonde tira a nossa qualidade de existência interior. Por isso que a gente vê, sem citar nomes de ninguém, muitos artistas famosos, nessa era Covid, até um pouco antes, 5 anos aí. Para quem assiste TV ou entra na internet, quantas pessoas famosas entraram, não estou falando de depressão, porque depressão é uma doença, mas eu estou falando de irritabilidade, reatividade, mesmo tendo tudo, mas na hora de se expressar com humildade são o quê? Não pobres de espírito, são miseráveis de sensibilidade. Repito, não estou aqui ofendendo ninguém, mas são assuntos que humanamente, por decência de sensibilidade da mesma humanidade, eu acho, como ser humano comum, com alguns defeitos, com algumas falhas, mas também com algumas qualidades e quem sabe algumas virtudes, que é muito significativo a gente falar sobre isso para as pessoas. Porque no mundo onde conforme a marca do celular você é visto como X ou Y, ou A ou X, conforme a roupa que você usa, ou conforme até mesmo a tez da pele, conforme a coloração você é tratado diferente, se nós tivermos a proporção e propriedade de prosperidade pelo que eu ganhar, não pelo que eu sou, meu Deus do céu, a gente pode ter tudo no mundo, mas a gente não vai ter paz. E a gente não vai ter uma personalidade significativa com honra. Honra, não orgulho. Com princípios, não vaidade. E com conduta ética, não propriamente egoísmo. Isso é próspero. É próspero. Lembrando que o Edson tem que trabalhar, se acordar às 7 horas da manhã, muitas vezes eu nem tenho hora para dormir, que eu amo o meu trabalho, então como vocês, eu dou duro. É óbvio que se eu ganho bem, que bom, se eu ganho mal, é ruim. Mas eu não posso depender apenas do fruto da materialidade. Eu preciso ter dentro de mim, além do que eu busco, algo que me estabeleça uma firmeza, uma convicção humana de valores. O que distingue a prosperidade e a miséria são o que eu nutro de valores humanos. E os meus valores, propriamente, são mais de que morais, são éticos. Eu não preciso ser um espiritualista, um espírita, um religioso, nem muito menos um filósofo, nem um sábio, para entender que o que eu não desejo para mim, eu não desejo para vocês. Isso, no mínimo, é sensibilidade, não precisa nem inteligência. Então, eticamente, eu tenho princípios. E os princípios éticos nos deixam próspero. Porque no mundo onde muitas das vezes o status aparentemente pesa mais, mesmo que os seres sejam ocos desse tipo de propriedade de essência sóbria, asserenada e humana, pode ter certeza que o que nós mais vemos são mendigos com a carteira recheada de dinheiro. São mendigos dormindo em colchões d'água, mas com a cabeça pesando 1 tonelada.
pode parecer estranho muitas das vezes alguns assuntos que o Edson traz, mas eu creio que uma pessoa que vocês conhecem, com ou sem dinheiro, que a questão aqui não é aquisição material, e nem muito menos a proporção moral fixa que o cidadão tem, mas é o quesito de qualidade essencial que ele se nutre. Olha, eu tenho 48 anos, mas eu acredito ainda na dignidade, na honestidade. Eu acredito ainda na ética. Não porque eu sou bonzinho, é porque eu sou uma pessoa que pensa por si só. Esse tipo de coisa, dignidade, honestidade, isso é próspero. Nos dias de hoje, nossa senhora, um ser que tem isso de verdade é rico, mesmo que mora embaixo da ponte, porque ele não perde a sua integridade. O que é próspero no ser humano é a sua integridade de poder dizer: eu faço bem porque eu quero e eu não fiz o mal porque é errado, porque eu quero. Não é o dinheiro que me compra, não é as pretensas pessoas que eu tenho que estar junto, porque se eu não estiver junto parece que eu não tenho valor. Hoje em dia, muitas das vezes para as pessoas a prosperidade é tirar foto com alguém famoso ou pertencer a um grupo aparentemente mais avantajado pela cultura, não propriamente de sensibilidade humana, humanitária, ecumênica, fraterna, universal, mas pela desenvoltura da dialética, do desdobrar das letras, da língua, da fala bonita. Pelo amor de Deus. No mundo onde muitas das vezes a gente mesmo não se ouve, quem é que vai escutar? Então muitas das vezes é melhor a gente ser simples, humilde e em paz. Bendito é o ser humano que tem pouco, tem muito e tem essa simplicidade de ser. E bendito é o ser humano que tendo pouco, tendo muito, se torna simples. A simplicidade dele não é corrupta, é incorruptível. Porque só assim, ele tendo pouco ou tendo muito, dentro de si, ele é inabalável, porque ele nutre a prosperidade da paz. Da paz. E outra, o próspero não copia, aprimora. E com a determinação que não é uma teimosia, ele não tem a quem confrontar, ele tem a si mesmo para se autossuperar todo dia. Esta é a diferença da prosperidade para a miséria de espírito. E com essa determinação, ele traz a resiliência, que não a sossega com o comum estado de naturalidade, de identificação, como se fosse um jogo de vários quadrados. Não, a resiliência nos traz esse aprimoramento, essa sensibilidade convicta, essa inspiração empática, que aonde o ser está, algo ele vai renovar, porque ele é inquieto nele mesmo. Ele não tem com quem disputar, ele tem a si para se autossuperar. Isso é uma cognição que transforma os nossos humores em valores. Os nossos, vamos dizer assim, manias mais refinadas em hábitos mais apurados. O contrário disso é o miserável, que muitas das vezes já se acorda querendo disputar com o vizinho, se está com a razão ou se está sem razão. O miserável que não tem a humildade de pelo menos ouvir o outro, quem dirá ele mesmo se escutar por si só. Independente de ter ou não ter dinheiro. Muitas das vezes a gente vê um miserável que confunde resiliência com vingança, com perseguição, com bullying com o outro e para consigo mesmo confunde resiliência como teimosia ou reatividade. Esse é um mundo de prósperos e de miseráveis que a gente vive. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém tiver alguma pergunta. Hoje nós estamos falando de prosperidade. Prosperidade, eu não sou hipócrita. Eu quero ter muito dinheiro e falo aqui em bom tom. Eu estudo muitas religiões. O dinheiro não é ruim. A miséria do espírito que habita em alguns seres humanos é que é horrível. O dinheiro é uma força que se a gente tem, a gente pode ajudar muita gente. Muita gente. Agora, sem ou com dinheiro, se a miséria do espírito, do orgulho avantajado, do egoísmo exacerbado e da vaidade petrificada, pode ter certeza que pobre ou rico será um miserável. Tudo que fizer vai querer ter uma vantagem, um aproveitamento, um desdém, ou quando
Se tem inferior, vai ser o famoso vitimista de plantão. Miséria. Tudo isso é miséria. Miséria é cobiça, miséria é inveja, miséria é ciúmes. Lembrando, tudo isso exacerbado, com dinheiro ou não, é um ser miserável. Porque luta por uma razão e por uma verdade de manter, mas não luta por uma paz de espírito de ser uma pessoa natural em qualquer âmbito e circuito da vida. Na escala B ou na escala Y, J ou Z. Ele é o mesmo dentro de si porque ele é íntegro. Mas esse tipo de palavra hoje para alguns é poema, integridade. Deixa eu tomar um pouquinho de chá. Ai, graças a Deus. Vamos lá então. Boa noite, José Igor. Boa noite, Carmen. Boa noite, Victor Hugo. Salve, irmão. Obrigado, um prazer tê-lo aí, viu? Boa noite, Cris Rosa. Boa noite, Virgínia Gomes. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Cileide. Boa noite a todos que estão ou vão entrar, viu? Deixa eu dar um salve aqui pro Vitor. Ele tá falando assim: vejo o dinheiro como uma energia materializada. Meu amigo, eu concordo com você. De boa. Mas eu tenho um ponto de vista, como você tem o seu. Eu entendi o que você falou. Eu, Edson, vejo o dinheiro como uma energia sutil. Quer ver uma coisa? Madre Teresa de Calcutá, ela tornou o dinheiro matéria sutil, porque ela convencia escutando, esclarecia exemplificando, com a presença, com a generosidade, com a solidariedade. E eu falo de Madre Teresa com todo respeito aos católicos como uma mulher que se superou em todos os ângulos que a inveja decrina, que o egoísmo apodrece e que o orgulho desenobrece como ser sensível. Chico Xavier, eu vejo ele como homem. Para os espíritas, maravilhoso, espírita, escreveu vários livros, mas como homem, ele tornou o dinheiro a atitude nobre de senso em aguçar no outro a humildade de aceitar, a humildade de se confrontar. Então, o dinheiro, conforme o nosso amadurecimento espiritual, conforme a nossa maturidade ética e o nosso refinamento moral, o dinheiro vai se sutilizando. Porém, vamos inverter? Em algumas usinas de energia, as pessoas tiram famílias inteiras de um bairro ou de um local e botam uma usina lá. Tudo bem, é uma barragem, é para energia, é para a população. Mas aí, infelizmente, acontece um acidente. Eles ganham bilhões de dólares. Nem digo num ano, talvez até no mês. Porém, quando acontece um acidente, eles pagam a morte das vítimas com uma miséria que não vai trazer as pessoas de volta. Então eles tornam a sutileza do dinheiro, a petrificação como um barro podre, como uma barganha sem nenhuma nobreza, sem nenhuma destreza de ser humano sensível em si. Você me entende, Victor? Então, irmão, nós podemos tornar tudo na nossa vida sutil ou bruto. É você que qualifica a quantidade do dinheiro. Não é o dinheiro que quantifica a qualidade da nossa intimidade. Nós não podemos inverter isso. No momento que você conhecer um ricaço que inverte isso, é miserável. Cara, é quase como aqueles coronéis assim de 150 anos atrás. Arrogante, estúpido, tudo é na base de compra, tudo é na base, as pessoas ficam ali puxando o saco em volta porque de alguma forma estão sendo beneficiadas por uma troca de níquel, não por uma sensibilidade humana. Mas os dias estão aí, 2023, hoje é dia 22/7, eu creio que eu estou falando como você, já me conhece há algum tempo, sei que você também é um pai de família, eu sei que você entende onde eu quis chegar, até talvez muito mais com certeza. Então, para quem está ouvindo, eu não sou hipócrita. Entre um Fusca e uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. Venderia a Ferrari e compraria talvez até uma casa e um carro. Simples. Mas tem gente que muitas das vezes não tem casa, mas compra o carro. O problema está no dinheiro ou está na qualidade de vida existencial e na quantidade de vida em qualidade que a gente dá à nossa existência. Tem gente que quer dar um passo muito mais largo do que a própria perna, do que a própria
elasticidade do corpo. E aí quer um celular de R$ 9.000, quer um carro de 40 mil, enquanto nem tem um terreno e uma casa. Mas aí são problemas de hábitos de miséria. Isso é miséria. Porque a prosperidade é saber viver bem com o que tem. E saber partilhar em paz com o que recebe. E saber quantificar de quantidade mesmo de coisas com sua própria superação. Cara, uma pessoa assim não deve nada a ninguém, só deve a si mesmo, porque se supera. Obviamente que tem gratidão pelos outros, tem amizade pelas pessoas, mas para a vida, meu irmão, ele suspira de alívio muito mais de que ofegante de ansiedade. E para a vida, com certeza, ele tem muito mais osares de paz de que ranger de dente de agonia. Olha as internets da vida aí como é que tá hoje. Muito, mas muito obrigado, viu, Vitor? Valeu, irmão, por dar essa força aí, viu? Obrigado mesmo. Tem uma amiga aqui que entrou falando assim, perfeitas colocações. Muito obrigado, amigo. Eu tô tentando. Perfeito até não sei. Mas que a gente é metidinho e tenta, viu? Graças a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Fiquem à vontade, viu? Eu vou dar mais umas colocações do que eu entendo como prosperidade. Quer ver uma coisa mais próspera no ser humano, que é natural? É a simplicidade e a humildade de ser. A simplicidade e a humildade é próspera. E provo isso. Você corrompe um ganancioso, você corrompe um pretensioso, você corrompe um presunçoso. Há uma tendência muito grande dessas pessoas ser corruptas. Você corrompe um promíscuo, você corrompe um dissimulado, você corrompe uma pessoa que cobiça, mas você não corrompe a humildade. Você corrompe um soberbo, você corrompe um luxurento, você corrompe um mesquinho, mas você não corrompe a simplicidade. São dois poderes humanos que, quando a gente entende que ser simples é manter a calma por dentro de si, e ser humilde é ter paciência nos seus atos por si, a gente vê que Deus não está tão distante dos nossos atos. E a gente vê que Deus não é só um feito, ele é um fato reluzente e vivente na nossa inspiração empática, na nossa intuição profunda, na nossa convicção de empatia, de simpatia. E o medo continua, mas fica muito mais precaução de que barrando as nossas atitudes, mas com cautela, em atitudes convictas e lucidez, a gente segue se superando. E a culpa já não se ocupa mais da nossa intimidade, não procrastina mais a nossa vida, não convive mais como um inquilino chato na nossa intimidade. E assim a gente vê que a simplicidade, a humildade, a calma e a paciência corrigem a nossa culpa com precaução e cautela. E tira essa ocupação Maquiavel da culpa da nossa expressão humana, como se devesse para o mundo, como se devesse para si, como se devesse para a vida, como se devesse para alguém. Você só precisa fruir. A culpa se ocupa de inutilidades da mente, imbecilidades da mente, e muitas das vezes de querer suportar, se comparar, se manter, tolerar, abre aspas, sempre com rompante de superioridade ou com vitimismo de iniquidade e de falta de amor próprio. Olha a sociedade como anda. Olha como as pessoas se caracterizam prósperas e olha como muitos que se dizem prósperas são coitados, com todo respeito a Deus e à vida dessas pessoas, que eu não estou dando nomes, mas são coitados miseráveis. Qual é a pior miséria de espírito mantida? Agora o bicho vai pegar porque tem gente que vai ficar brava comigo. O que é miséria, Edson, em alguém que tem a propriedade de pensar por si só, mesmo que sofreu um bullying ou um atentado ou tem algum bloqueio, mas que tem a possibilidade de pensar por si mesmo? O rancor, a mágoa, o ódio, a vingança, o desleixo, o desamor, a inveja, a cobiça, a ganância,
não propriamente a luxúria, mas a sexualização exacerbada, o lixo do magnetismo sendo usado com a sensualidade animalizada, é miséria. É miséria porque a nossa miséria é não saber lidar com o que pensa, com o que sente e com o que se emociona de uma forma que nos dá paz. E é miséria a gente lidar com pensamentos, sentimentos e emoções de uma forma onde a gente impõe a nossa verdade. Ou onde a gente de alguma forma se submete às mentiras que se passam por verdade e a gente se desfaz da nossa integridade de paz. Lembre, integridade de paz não é ser bom. Integridade de paz é ser honesto. Integridade de paz não é ser propriamente um caridoso para a sociedade, mas é ser um ser humano zeloso, humanamente sociável, porque em caridade ele já é generoso por si só. São qualificações unitárias, aonde deixa a pessoa ciente, com dor e sofrimento, rico ou pobre, pelo menos do que ela é. Uma pessoa que tem o direito de se auto-superar, porque pode conquistar coisas novas. Isso é prosperidade. Esse é um bem-afortunado do Cristo. Está lá no Evangelho. Bem-afortunado do Cristo não é propriamente um príncipe, nem um rei, nem alguém que mora embaixo da ponte. É alguém que, por si só, busca e galga a paz de espírito. A prosperidade é aquela comida que você come e depois que você comeu, depois de meia hora, mesmo escovando os dentes, mesmo fazendo a sua higiene pessoal, você fica com aquele sabor e continua degustando em si aquele alimento. Isso é próspero. O miserável é eu comer escargot sem gostar, mas comer porque todo mundo acha fino. Isso é uma miséria. A miséria, ela está muito chumbada e coligada com a falta de autenticidade. A miséria está muito chumbada, coligada, engessada e petrificada na falta de qualidade de existência interior. Tudo que a gente trai, a nossa sensibilidade, nossos princípios, e eu não estou falando de espiritualidade para fora, estou falando de qualidade espiritual para dentro, pode ter certeza que você pode vestir a melhor roupa do mundo, andar com o melhor celular do mundo, mas se você olhar no seu espelho e dizer, celular, eu tenho paz, ele não vai responder. As tuas agonias, sim. O celular, não. Se você disser pro teu castelo, eu sou o poderoso, pergunta pro teu sono quando você dorme se te dá paz. Então, é coisa tão sutil e tão profunda que esse tipo de miséria que eu estou falando, vários exemplos aqui, ela cria cânceres como o desamor. Um câncer da inteligência é a intelectualidade fria. É aquela pessoa que tem uma palavra pronta, mas pronta sempre para dizer eu tenho e você ainda não se supera. Isso é uma miséria intelectual, é uma pobreza ética, por mais que para muitos pode ser uma riqueza moral, porque hoje em dia essa moral nossa aí deixa para lá. Batata podre cheira mais, vamos dizer. Tem odor melhor até. Deixa eu ver aqui, tem um amigo, José Igor, ele fala assim, Edson, na sociedade, onde a miséria escraviza uns por ganância. Mas vamos falar sobre a ganância. A ganância é muito interessante. Toda ganância não é do que você quer. A ganância é uma carência do que você é. A ganância é uma coisa mais profunda, porque você, além de não saber lidar com as tuas emoções, sentimentos e principalmente pensamentos, você não se subsiste além das tuas carências. A ganância é uma carência exacerbada. É uma mistura de raiva, porque você não consegue ter atitudes onde você construa algo que lhe mantém com superioridade, não sobre os outros, mas sobre essa tua própria fraqueza. Então eu sou ganancioso, eu quero o que os outros querem, ou eu quero a parte de que o outro tem. Ou até eu não quero o que os outros querem, mas eu quero facilidade na minha vida. Então a ganância é um atestado de fraqueza de caráter humana. A ganância, o ser ganancioso de uma forma exacerbada, pode ter certeza. Não é uma pessoa muito confiável, não. Mas vamos lá. Ele continua. Tortura outros, e muitos, por falta de condições. É interessante. Eu já contei a minha história aqui, não tenho vergonha nenhuma de falar. A minha família era de uma cidade chamada Cachoeira do Sul e foi para a capital Porto Alegre.
no Rio Grande do Sul. Dos meus 8 anos aos 13, eu trabalhava juntando lata, ferro velho e trabalhando no ferro velho. Nos faltava muita coisa? Sim, mas nunca nos faltou de comer. Um arroz e um feijão tinha. É muito bonito vir assim fazer live quando você nasce numa família abastada e nunca passou necessidade. Eu passei muitas. Necessidade, sim. Mas quando a gente fala condição, meu irmão, meu amigo, que eu tenho muito carinho por você, viu, José? Você está sempre participando das nossas conversas. Necessidade é uma coisa. Mas a minha família, com todos os defeitos, talvez que outras famílias não têm e outras podem ter mais, ela tinha uma condição: honestidade. Todos os meus irmãos, pelo menos da época que eu morava com eles, eu posso lhe garantir, a gente nunca roubou nada de ninguém, nunca pegou nada de ninguém, nunca dilubriou ninguém. A nossa condição não era boa, em alguns casos externos, mas a condicionalidade da nossa integridade era intacta. Então eu entendi a tua fala, meu amigo, mas muitas das vezes as pessoas confundem a condição que está fora dela com a condição que está dentro dela. Tem muita gente que come um pão com água e está satisfeito. Tem gente que, se não se acordar de manhã comendo só ovos de codorna, ou se não de algum tipo de ave exótica, fica infeliz. Então a condição de como eu passo algumas necessidades não tira a minha nobreza de sensibilidade de buscar o dinheiro com honestidade. Então a condição interna, que é como foi a pergunta do irmão aí, do Victor em si. O dinheiro em si é maravilhoso. A qualidade que eu vou dar a esse dinheiro, que pode ser uma porcaria, tanto para a minha vida como para a vida alheia. Continuando o que ele fala, terminando a condição, está aí na tela, ele fala assim: poderia ser tão diferente, concordo com você, se nós qualificássemos o dinheiro, não apenas pela distinção do seu valor, mas principalmente pelos nossos princípios de qualidade dos nossos interesses e da nossa maior maturidade das nossas manias, pode ter certeza, R$1, R$10, R$100, R$200, dólar, ienes, euros, rubras, libras, seja o que for, vai ter o valor do teu bom senso. Vai ter o valor da tua sensibilidade. Vai ter o valor das tuas verdadeiras necessidades. Agora, se você não usar isso, o dinheiro vai ter o valor das tuas carências, o dinheiro vai ter o valor das tuas ansiedades, e o dinheiro vai ter o valor das tuas importâncias. E a maioria é aquela que você usa uma vez e bota fora. Ou se não, usa um ano e depois deixa de lado. Ou quando não, só usa até gastar. E quando compra, quer comprar já no último lançamento, a moda do momento. Então, você acaba se tornando o consumo do dinheiro que você gasta. Você já não fica como está na Bíblia, a boa terra, como o humo das propriedades que você tem. O humo no sentido de dar força à terra para germinar, para abortar e para dar vida. Repito, meu irmão, não estou dando aula para ninguém. Isso é o básico do básico do básico de sensibilidade de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma avó, de um tio, de um primo, de um amigo. O teu dinheiro nunca pode mandar em você. Você qualifica a quantidade do dinheiro que você ganha. A quantidade do dinheiro, se der qualidade à tua vida, pode ter certeza que mesmo que você tenha muito, mas você vai viver num umbral. Deus o livre, o que você gasta, assim você imaginar, nossa, é uma miséria que só Jesus. Graças a Deus. Vamos lá então. Boa noite, Carla. Deixa eu tomar mais um pouquinho de chá. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, viu? Deixa eu dar um salve aqui ao pessoal do Instagram. Botei a Carla, o José já perguntou, a Alessandra. O Vitor Hugo me deu uma tijolada, agora tá quietinho. Tô brincando, viu, Vitor? Deixa eu ver aqui a Virgínia, fique à vontade. A Cris Rosa, a Carmen. Tá frio aí no sul, Carmen? Eu saí daí, eu deixei o frio aí, porque aqui em Salvador, menina, tá um calor que só Jesus, viu? Nossa Senhora. Vamos lá de novo? Prosperidade. Agora eu vou falar só isso, vou encerrar, mas vou responder alguma pergunta se alguém quiser me ajudar, por gentileza. Prosperidade.
sem romantizar e poetizar. Prosperidade, suspiro de alívio. Prosperidade, inspiração empática. Empatia, simpatia. Prosperidade, lembranças do passado, mas com a aforria do apego, porém com uma alegoria linda, pintada como arco-íris, como mandala, como íris que sorri de apreço. Eu tenho lembranças da minha avó com apreço. É uma saudade que tem não um preço, mas um apreço, uma qualidade que é como se ela estivesse aqui, comigo. E, na verdade, ela está em mim. Isso é próspero. Ter o que lembrar, seja de ruim, de bom, mas sempre com os ares de paz e com suspiro de alívio. Porque a consciência é tranquila. A mente é em paz. O ego é desapegado. A consciência é desnuviada. A alma é luz, porque dela reluz as inspirações de perdoar, de desculpar, de se superar, de não mais se subjugar aos caprichos, muitas das vezes, da cobiça, como eu acabei de falar há pouco tempo, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da mentira, da inveja, que não são propriamente alguns, né, outros pecados capitais, e até mesmo sensos negativos morais, mas essa moralidade, como eu já falei, uma vez eu vou fazer uma live, eu já fiz uma live falando sobre ética e moral. Eu vejo hoje que é muito próspero o homem que tem uma ética de caráter, ou caráter ético. Eu vou terminar a live falando isso. Eu sou gaúcho, moro em Salvador, mas em qualquer lugar do Brasil, eu vou ter uma ética, mediante a moral do local. Em qualquer lugar do planeta, eu vou continuar eu. Obviamente, lá em Portugal tem algumas palavras que os portugueses falam que aqui para nós, pela uma conotação brasileira, até parece palavrão. Como, por exemplo, pica. Fala pica, eles estão falando em dar injeção, vacina. É óbvio que eu entendo isso, e se mesmo que eu não entenda, eu vou entender que é o jeito deles moral de falar de injeção ou de outras palavras. Mas eu vou continuar eticamente são e lucidamente sensato, dentro das minhas possibilidades de educação. No máximo, do mínimo e da máxima, eu vou calar minha boca e dar o exemplo do meu silêncio em paz. Isso é ética. 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 A ética nos deixa próspero. Porém, a moral de hoje, Nossa Senhora, é uma moral que, óbvio, a maioria das coisas são boas. Porém, no Talibã, é moral. Uma mulher que anda sem a burca ou anda com o rosto totalmente descoberto, eles espredejar, porque para eles isso é moral. Em alguns lugares, por exemplo, do Oriente, é moral. Homens de 50, 40, 30 anos casar com uma menina de 6, 8 anos. Casar como marido e mulher. É moral. Então, quando a gente começa a ser próspero, a gente entende que educadamente a gente respeita as morais. Mas a gente respeita, tipo, eu repudio um homem transando com uma menina de 8 anos com 40. Eu repudio isso. Mas moralmente, eu não aceito. Eticamente, eu me calo. É a cultura deles. A sociedade é isso. Mas vamos trazer aqui no Brasil. O que nós temos de moral e de ética? O assunto é o mesmo. Prosperidade e miséria. Enquanto a ética ficar algo muito discreto ainda, e a moral ficar algo muito mais propagado, e quase sempre dentro de uma elite, dando ordens, a nossa moral fica entre mais ou menos a miséria. Mais ou menos para a miséria. Porque olha como é que está a sociedade. Tem um amigo aqui dando um salve, o Rafael, lá do Rio de Janeiro. Ele está falando assim, boa noite, Rafa, valeu, irmão. Ele fala assim, pode fazer um verso com prosperidade e simplicidade, e vaidade e miséria. Salve vossas forças, ou salve suas forças. Ele está pedindo para mim fazer um verso, um poema, ou algo assim. É isso, Rafa? Se não for, eu vou fazer o que eu posso. Vamos lá, então. E vou terminar a live dando boa noite. Muito obrigado à ajuda de todos. Fiquem com Deus. E esse verso vindo agora de cabeça da prosperidade. Deixa eu só tomar um pouquinho de chá.
Mas vou falar também da vaidade e da miséria. Prosperidade, doutora, protetora, redentora, abençoada flor, como o girassol que gira a roda da vida. A existência aonde se faz na intimidade da simplicidade, da lealdade, da serenidade, da paciência, da calma, da prudência, da envolvência da capacidade de se amar por si só. Eis a gravura na ternura, aonde a coragem vem pela diligência da indulgência perante a competência da sabiência de ter isto. Suspiro de alívio por si só. Prosperidade, lealdade à vida, sinceridade à existência. Saiba com prudência que ela é qualidade de vida. Ela te mantém na sobriedade lúcida da sua própria existência. Então, seja prudente na coerência. Simplicidade é a tua diligência. Entretanto, nós sabemos que na mata virgem da incompetência aos pedregulhos da má influência, aonde os espinhos são como paralelepípedos na ponta dos pés, de muita gente vaidosa, envaidecida, enraivecida, empobrecida, envelhecida por dentro, aonde a miséria corrói. Haja vitimismo, como dói. Assim se faz a dor da vaidade, a incapacidade da lealdade com a coerência, com a envolvência da competência, aonde por naturalidade o teu fazer é honesto. E a tua soberania é tua educação que vive na intimidade com alegria. Pobre sejas tu, miserável, vaidoso. E pobres és tu, vaidade miserável. Fica com Deus, Rafa. Valeu pela firula aí, viu? Muito obrigado a todos e até a próxima, tá bom? Eu coloquei aqui embaixo, tanto no YouTube como no Face, os links que para conquistar, quem quiser, né? A profundidade, a comodidade, a sensibilidade dentro de si, um voto de confiança pelos meus livros escritos em si que se encontram na Hotmart em si. Tem um Amor Próprio, acho que eu estou com eles aqui, só um momento. Tem este livro aqui, Amor Próprio. Eu vou colocar agora, essa semana, o livro Emanar de Amor, que fala sobre Reiki, o Amor Próprio fala sobre empoderamento pessoal, tudo isso que eu falei hoje aqui. Tenho este livro de banhos, tá? Está lá também. E tenho um livro maravilhoso para quem tem ansiedade, carências, que é este aqui de mandalas em si. Pena que fica de cabeça para baixo, mas este aqui, ok? Fiquem com Deus. O Rafael agora me pegou na curva. Rapaz, depois que eu faço poesia, meu amigo, para mim depois voltar de novo às ideias no normal é complicado. Mas eu sei que as pessoas têm a caridade de me entender. Fiquem na paz, fiquem na prosperidade e show pra lá, miséria. Sai pra lá, miséria. Pelo amor de Deus, na vida de todo mundo. Fiquem na paz, prosperidade, saúde e fartura de naturalidade na vida de qualquer um. Obrigado, viu? Fiquem com Deus.